a Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas surge como fruto da experiência acumulada de projetos de cooperação e de formação em países de língua portuguesa. Iniciou com Angola, imediatamente a seguir tivemos a oportunidade de contribuir com a classe farmacêutica brasileira, mais recentemente Moçambique, e surge da necessidade de ampliarmos toda a oferta de formação que tínhamos até então e conciliar outras áreas do saber e do conhecimento que reunissem os povos, a classe farmacêutica do mundo lusófono, e que ao mesmo tempo partilhássemos com todos aquilo que de melhor a lusofonia tem para dar em matéria das ciências farmacêuticas. Nesse sentido, faz parte da nossa filosofia, em todas as atividades, que contemos com a postura de todos, aprendermos com todos. Fundamentalmente isso. Surge em concreto, depois de uma viagem que me levou ao Brasil, onde estive durante mais de 40 dias, entre 8 estados e 13 cidades, a conhecer a realidade da classe farmacêutica do outro lado do Atlântico, onde foi um enorme gosto ser recebido pelos colegas, e chegámos a uma altura e percebemos, não, faz sentido criarmos algo que amplie as áreas de conhecimento que até então estavam a ser lecionadas e partilhadas com os colegas, e que recebêssemos a todos em Portugal, pelo menos para já. Quem sabe daqui por uns tempos não possamos estar noutros países de língua portuguesa, mas para já recebermos a todos em Portugal e reunirmos para cada evento princípios como sendo o facto de que sejam únicos e que ao mesmo tempo tenham objetivos de capacitação muito próprios. E disso foi exemplo o primeiro encontro que elaborámos em junho passado, a Academia ALCF 2017, que abriu depois o precedente e a possibilidade de podermos lançar então as 3 atividades que temos em agenda para 2018 e das quais acabamos de concluir uma delas com um balanço francamente positivo, que foi a Semana Lusófona de Farmácia Hospitalar, que acabou de terminar. Bom, eu penso que o mais importante a retirar, sempre que fazemos um balanço destas atividades, é que a classe profissional, a classe farmacêutica, enfrenta toda ela desafios, independentemente do seu país de origem, e que temos vários pontos em comum. O que levamos daqui são os princípios inerentes às práticas e às boas práticas da profissão farmacêutica e da excelência farmacêutica, e percebermos que circunstâncias ideais no nosso dia-a-dia de trabalho não existem, e que tem que existir um sentido de perseguição pela excelência constante e pela melhoria do conhecimento e do fazer mais e melhor sempre. É aquilo que nos pautamos. Ao longo desta semana, que iniciou na segunda-feira passada, dia 5 de março, reunimos um elenco extremamente privilegiado, com os melhores profissionais que representam a farmácia hospitalar em Portugal e na lusofonia, a quem remetemos um profundo agradecimento pela colaboração. E o balanço de quem participou foi de isto é real, isto acontece, nós vimos nos livros, assistimos às conferências nos primeiros 2 dias e tivemos a oportunidade de o constatar na prática, nas visitas técnicas que realizámos aos serviços farmacêuticos dos hospitais da Grande Lisboa. E a partir dessa experiência foi aqui um cruzamento entre a teoria, o que já se sabia antes de livros ou de se ver na internet, porque vivemos num contexto de globalização, que foi lecionado nos primeiros 2 dias em contexto de conferências com elementos do Pré-Electium SLFH 2018 de referência, e que depois parte deles até foram quem depois recebeu nos serviços farmacêuticos e pegaram nos nossos participantes pela mão, a quem muito agradecemos mais uma vez, e disseram, é assim que nós fazemos na prática. E os próprios participantes perceberam, isto não é o ideal, eles também têm dificuldades e nós podemos aprender com isso. E de facto o importante é fazer e fazer acontecer. E pronto, o balanço é claramente este. Estamos a concluir agora a semana aqui num evento científico dirigido a farmacêuticos hospitalares portugueses, que foi também uma oportunidade de nós darmos aos nossos participantes a possibilidade de se entrosarem um pouco na realidade dos farmacêuticos hospitalares portugueses e dos desafios que os mesmos vivem em contexto atual, que são um pouco diferentes dos desafios vividos nos países de língua portuguesa, onde destaca o Brasil, Angola e Cabo Verde, que foram os países que participaram em concreto neste nosso encontro. E ao mesmo tempo também nos permite perceber, ok, Portugal enquanto país da União Europeia, estes são os desafios deles.
Se calhar não é agora a nossa realidade, mas poderá vir a ser a curto e médio prazo. E permite-lhes também, ao mesmo tempo, ter um horizonte mais dilatado no tempo e sobre aqueles que podem potencialmente vir a ser os desafios deles a curto e médio prazo. Bom, isso foi uma questão muito discutida, praticamente desde o início, as primeiras horas da Semana Lusófona de Farmácia Hospitalar. O nosso grande objetivo não é sermos demagógicos ou querermos dotar os nossos participantes da maior teoria do mundo ou das maiores bibliografias do mundo. Queremos sim capacitá-los nas matérias essenciais que lhes permitam regressarem, precisamente como pergunta, ao seu país de origem e poderem aplicar na prática tudo aquilo que aprenderam aqui. Portanto, o nosso compromisso é máximo, desde o início. E nesse sentido essa questão foi sendo colocada e nós temos inclusivamente relatórios muito próprios que nos serão feitos chegar, precisamente a retratar as questões mais práticas que irão ser implementadas. No caso de Cabo Verde, questões relacionadas com tecnologia, que poderão dar lugar à inclusão de novas práticas, ao nível da dispensação de medicamentos em contexto hospitalar. Passo a reforçar. Em relação à Angola, alguns procedimentos internos que já eram feitos anteriormente, mas que não estavam validados com boas práticas e que, através tanto das conferências realizadas como das visitas técnicas, foi-lhes possível perspectivarem a forma de como pegarem no que viram e levarem para o seu país para poderem reproduzir. Bom, entre inúmeros outros aspectos do que cariz mais técnico e que se calhar seria um pouco mais difícil de perceber ou de comunicar. Bom, as expectativas são sempre máximas e é vermos no rosto dos nossos participantes a satisfação de perceberem que o esforço empreendido, que são vários, com a conjuntura atual, impõem-se vários desafios, seja a nível de procedimentos de vistos, aquisição de viagens, dificuldades de acesso a divisas. É todo um trabalho logístico muito grande de quem está connosco para poder estar cá e, como tal, são pessoas extremamente interessadas e participativas. E, portanto, a fasquia é elevada, é sempre muito elevada da nossa parte quando recebemos os nossos participantes, seja esta atividade, seja a atividade de junho passado, e procuramos estar sempre preparados para fazer face e superar essas mesmas expectativas. Nesse sentido, a satisfação é máxima porque sentimos claramente que as expectativas foram superadas e que os participantes saem daqui com um sorriso no rosto, mais confiantes em relação à sua profissão e mais confiantes em relação à sua prática profissional e àquilo que devem empreender na sua prática profissional diária. A Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas é e será sempre, como referido no início, uma entidade que comunica a lusofonia e que realizará em cada uma das suas atividades científicas eventos únicos e que nos permitirão, ao longo do tempo, detectar necessidades e, a partir dessas necessidades detectadas, até dos nossos próprios participantes, seja num contexto de coffee break, doutor, precisamos de formação nesta área. Ok, e desde muito cedo, em articulação com elementos do Comitê Científico, dos Centros Universitários Portugueses, e não só, nós começamos a discutir desde muito cedo como é que podemos enquadrar, por um lado, os inputs que eu, enquanto farmacêutico fundador da entidade, e pela experiência acumulada que tenho dos projetos de formação nos países da lusofonia, já tenho, é complementada pelos meus participantes aqui no terreno e depois discutimos internamente sobre a melhor forma de os colocar à disponibilidade dos nossos participantes. E, portanto, o futuro da ILCF será sempre este, surpreender e dar mais e melhor. A propósito do qual, teremos agora já em maio, um simpósio, onde reunimos, desta vez, expertise de África, na parte da etnobotânica farmacêutica, reunimos expertise do Brasil na parte de farmácia de manipulação e de produtos manipulados, onde o Brasil é manifestamente um país de referência nessa área. A fitoterapia, entre a qual destacamos a componente clínica, em que iremos utilizar a expertise de Portugal, e a fitoterapia aplicada mais à componente estética, iremos também utilizar a expertise do Brasil. E com isto criamos um simpósio lusófono de cuidados farmacêuticos em beleza e estética, em saúde e estética, desculpem, que promete dar bastante que falar também, sobretudo em relação ao Brasil e também a Portugal, porque existe a nova legislação que dá novas atribuições e competências ao farmacêutico brasileiro, precisamente nestas áreas. Iremos para a segunda edição do formato Academia ALCF,
Portanto, é a Academia ALCF 2018, decorre de 4 a 8 de junho, é o evento master da Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas, já referido até no passado por docentes brasileiros como sendo um formato, um mini MBA, onde destacamos 4 grandes áreas temáticas: o marketing e a gestão farmacêuticas, os serviços farmacêuticos centrados no doente, a inovação em saúde e uma tarde com sessões temáticas que promete também dar que falar e inovar. E é também, ou referir que se trata de um evento master da Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas. Estamos neste momento já, apesar de ainda não termos aberto as inscrições, estamos com cerca de 65% da lotação completa desta atividade, onde temos a presença e a participação confirmada de convidados honoris presenti provenientes de Angola, de Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique, de Portugal e da Guiné-Bissau. Aos farmacêuticos que nos estejam a ver, em primeiro lugar, cordiais saudações farmacêuticas a todos, na expectativa que se encontrem bem, e teremos todo o gosto em receber-vos em alguma das atividades científicas que estamos a preparar com todo o cuidado e com todo o rigor científico, mas ao mesmo tempo de forma extremamente afetuosa e de proximidade para si. É uma questão de consultar as nossas atividades e animar-se a sair daí de onde está e vir até nós e ter uma experiência única de capacitação, aprender e regressar precisamente com todos os benefícios que de alguma forma foram referidos antes, especificamente em relação à ASL-FH 2018, mas que vão sendo comuns e transversais a todas as atividades científicas ALCF.